Permaneçamos de pé por um momento. Querido Deus, estamos agradecidos a Ti por este outro privilégio de nos encontrar na casa de Deus e adorar ao Deus vivo. Estamos tão agradecidos porque ainda nos é concedido este privilégio na nação. E agora estamos agradecidos por estas pessoas fiéis também, Senhor, que vieram por muitas milhas, centenas de milhas, muitas delas. E algumas delas tentarão se apressar de volta esta noite pelas rodovias, através da rodovia. Deus, rogo que sejas com elas e as ajudes. Guia-as, ó Pai. Agradecemos-te por essa chuvinha que refrescou o ar para nós temporariamente. E Pai, rogamos que Tu te encontres conosco esta noite em Tua palavra, porque é por isso que nos reunimos, Senhor, para nos encontrarmos contigo na palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que nosso ajuntamento seja tão benéfico ao Teu reino e que sejamos de tal modo ajudados que ajudemos outros. Concede estas coisas, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Tendo apenas algumas entrevistas particulares ali logo antes da reunião começar, Billy tinha me dado um tal volume delas que mal sei de que maneira começar. Todavia, estamos rogando que Deus os abençoe por seu esforço em ficar para o culto da noite. Agora, querendo Deus, no próximo domingo de manhã terei um culto novamente. Acabei de falar com o pastor e não tem problema com eles. Agora, gostaria que tivesse tempo para reconhecer cada bom amigo que tenho aqui, mas sei que vocês estão esperando, está quente. Eu vou omitir esse tempo e só dizer isto. Deus os abençoe. Sabem, não sei de coisa alguma maior que alguém poderia pedir por mim do que dizer Deus o abençoe. Se fizer isso, é tudo de que necessito. Apenas isso. Penso que é a maior palavra no dialeto. Deus o abençoe. E agora, sei que Ele abençoa. E como eu disse à esposa faz pouco, estava tentando tomar banho, não conseguia me enxugar, me enxugava, e estava molhado novamente, me enxugava e nem mesmo conseguia vestir a camisa. É um pouco diferente lá em Tucson, é mais ou menos o dobro deste calor, mas você não tem nenhuma transpiração, não há umidade no ar, então seca, assim que sai, coloca uma vasilha de água lá e você foi, não consegue transpirar porque tira de você antes que consiga transpirar. Certamente, transpira, não vê. Aqui eu estava tentando ter um tempo terrível, me enxugando, e estou encharcado agora mesmo. E estive na sala ali atrás, tínhamos 7 ou 8 pessoas ali que eram emergências, tinham de ser vistas imediatamente. Agora, a razão por que peço que fiquem, peço que venham, é porque sinto que é benéfico para nós. Não faria isso, amigos. Eu considero demais vocês para fazer isso. Apenas vir para ouvir alguém ou escutar o que eu teria a dizer. Eu não faria isso, não seria certo. Não mostraria meu amor por vocês apenas virem assim. Não creio que venham, ainda que saiba que vocês me amam como eu os amo e sei disso. Vocês não fariam as coisas que fazem, portanto, os considero um tanto, de maneira que não os faria ficar sentados no calor, se não achasse que seria algo que os ajudasse. Por isso, antes de vir aqui, tento o melhor diante de Deus para selecionar alguma coisinha, uma escritura, pedir sua direção e ajuda, Senhor Deus, de alguma maneira, dá tudo que tu possas para essas pessoas estimadas. E espero, de fato, creio que sempre viverei com vocês. Creio que este é o menor espaço que temos enquanto nos encontramos juntos aqui. Estaremos juntos na eternidade. Faço isso, eu creio nisso. Quero ajudá-los. E se digo algo errado, o Pai Celestial sabe que não é porque eu tenho intenção de fazê-lo, é porque faço sem saber, eu estaria ignorantemente fazendo. Portanto, sabendo que vocês são minha responsabilidade em minhas mãos pelo Evangelho, sempre vou querer mantê-los exatamente nas páginas desta Bíblia. Muitas vezes pessoas vêm a mim e dizem, irmão Branham, seu irmão apenas dissera
assim diz o Senhor, minha filhinha que está enferma ficará boa, ela ficará boa. É tudo o que quero que o irmão faça. Agora, isso é ser leal e admirável, como aprecio isso, mas, sabem, não posso fazer isso até que ele primeiro me diga. Eu posso orar pela criança, fazer tudo o que eu possa. No entanto, se eu fosse ali sob o entusiasmo e dissesse isso, vejam, e eu dissesse assim diz o Senhor, e realmente seria assim, diz o meu entusiasmo. E então isso poderia acontecer, poderia não acontecer. Todavia, se essa mesma pessoa estivesse sob o meu entusiasmo e não acontecesse, então essa pessoa poderia estar, num caso, às vezes, entre a vida e a morte. Então, onde estaria a confiança delas? Ficariam com medo de que eu estivesse sob entusiasmo novamente. Estão vendo? Assim, quando digo, quero estar absolutamente convicto de que está certo com tudo que sei. Então, quando ele fala comigo, só posso dizer o que ele me mostrou. Quer seja bom ou mal, tenho de dizê-lo. E às vezes não é dizer às pessoas as coisas más que lhes sucederão, como tenho dever de lhes dizer coisas boas que lhes sucederão. E afinal de contas, queremos a vontade do Senhor. Às vezes, a vontade do Senhor é contrária aos nossos desejos, mas ainda assim, se queremos a vontade do Senhor, é igualmente precioso saber que o mal não sucederá se for a vontade do Senhor, quer seja bom ou mal, é a vontade do Senhor que queremos que seja feita. Agora, sei que os irmãos aqui normalmente têm uma mensagem de 30 minutos, de 20 ou 30 minutos, domingo à noite, e não sei, não consigo fazer isso, não sei. Assim, eu vou fazer o melhor que eu possa. Agora, acho que haverá culto de batismo logo após ouvir que batizaram um grande grupo de pessoas esta manhã. Há batismo acontecendo aqui constantemente. Os ministros, metodistas, batistas, presbiterianos, Igreja de Deus, luteranos, o que quer que seja, estão vindo, sendo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Diante de Deus, quando tiver de me encontrar no tribunal do juiz, eu terei de responder por isso. E se eu estivesse tão claro em meus pensamentos de estar justificado em tudo em minha vida como estou disso, eu estaria pronto para o arrebatamento agora mesmo, porque sei que essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade. Não há uma escritura na Bíblia onde alguém já foi batizado de alguma maneira fora do nome de Jesus Cristo. A comissão de Pai, Filho e Espírito Santo é, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não invocar esse título, mas batizá-las em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Todos na Bíblia foram batizados em nome de Jesus Cristo, e a Bíblia disse que aquele que tirar uma palavra ou acrescentar a isto de alguma maneira, deles. Assim, tenho o suficiente a respeito de que tenho de temer, além de acrescentar algo ou tirar da Escritura. Isso me deixou em apuros muitas vezes, mas permaneço bem aí. Ele, a minha defesa, isso me faz separar de muitos amigos. Eles se separam de mim por causa disso, mas enquanto eu conservar este amigo aqui, o Senhor Jesus, e ele, a palavra, não importa, seja áspero o caminho, seja dura a vereda, ele vem da mesma maneira. E se chamam Beelzebul ao pai de família, quanto mais chamarão aqueles dos seus discípulos. Agora o Senhor seja com todos vocês, abençoe no decorrer dessa semana e lhes dê o melhor que eu possa rogar a Deus que lhes dê a minha oração. Agora vamos ler a preciosa palavra. E agora lembrem-se, novamente, quarta-feira à noite, há algum culto no meio de semana ou algo assim. Segunda e terça-feira, reunião de oração em casas. Suponho que o povo saiba, o irmão Junior Jackson está no edifício. Irmão Junior Jackson está aqui. Irmão Jackson, muito bem, outro irmão Jackson aqui. E irmão Don Waddle, ele está no edifício esta noite. E irmão Don aqui. E muitos dos outros irmãos. Veja os irmãos aqui de Arkansas e Louisiana, em diferentes lugares em torno do país. E tenho alguns irmãos de idade avançada aqui esta noite também. Tem o irmão Thomas Kidd, sentado aqui à direita, estará com 84 anos em alguns dias, e mais ou menos 3 ou 4 anos, operado do problema de próstata, estava morrendo de câncer. E o médico tinha colocado para morrer e quase arruinei meu velho carro para chegar a ele em Ohio. O Senhor Jesus o curou, deixou
achou são e saudável. E aqui é sua pequena companheira esta noite, e muitos de vocês o conhecem, mas aqui estão homem e mulher que estavam pregando o Evangelho antes que eu nascesse. E agora eu olho para eles ainda estão em atividade. Então, crio coragem. O irmão Bill Dell sentado aqui no canto, todos conhecemos. Quão agradecidos estamos por todas as grandes bênçãos de Deus, que continuem a estar conosco, até que aquela última trombeta soe, sabem, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Pensem nisso, pessoas faltando, não os podem ver mais, mas vocês estão se reunindo ao resto do grupo, estarão. Os que ficarem vivos até a vinda do Senhor não precederão ou impedirão. A palavra é que os que dormem, não mortos, não, cristãos não morrem, estão apenas tendo um pequeno repouso. Vejam, que coisa. E a trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aparecerão a muitos, e de repente acontecerá de você se colocar em pé e olhar bem, e ali está um irmão, e você sabe que não vai demorar muito, em alguns minutos, seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e junto com eles estaremos faltando na terra, arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E pensar com tudo que temos visto nas Escrituras e as claras vindicações da hora em que estamos vivendo, poderia acontecer antes que o culto terminasse. Pense nisso, esta noite. Então, por isso, nos aproximamos da sua palavra. Ao abrirmos em Hebreus capítulo 13, e vamos ler do versículo 10 ao 14, de Hebreus 10, Hebreus 13, 10 a 14. Agora, como disse, nós, quando prometemos fidelidade à nossa bandeira, sempre ficamos de pé enquanto prometemos fidelidade. E todos os outros grandes eventos, ficamos de pé, em respeito. Fazemos continência, assim por diante, a nossa nação. E quando estão tocando o pendão semeado de estrelas, ficamos em posição de sentido. E como soldados cristãos, fiquemos em posição de sentido enquanto lemos a palavra de Deus. Listen close to the reading of the word. Ouçam bem a leitura da palavra. Como eu disse, minhas palavras poderão falhar, mas as dele não. Assim, se eu ler sua palavra, serão abençoados. Versículo 10 do capítulo 13 de Hebreus. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Senhor Deus, o qual é responsável por esta palavra, e responsável por cuidar dela no decorrer das eras, para assegurar que chegasse a nós inadulterada. Ela é pura, palavra virgem de Deus. Nós tanto a estimamos em nosso coração neste momento. Parte deste texto, Senhor, num contexto para nós, com esta noite, assim nós, os filhos do homem, entendamos assim o convite de Deus. Porque pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meu assunto para esta noite é indo além do arraial. Realmente é um tema pequeno, um pouco estranho, mas sabem, normalmente encontramos Deus em coisas estranhas. O mundo fica tão estabelecido numa coisa habitual, qualquer coisa irregular que aconteça torna-se estranha. Como preguei aqui faz alguns dias, aqui no tabernáculo, sobre o estranho, e o fazendeiro é um estranho para o homem de negócio um estranho
para o fazendeiro, o cristão, o estranho, o incrédulo e assim por diante. Você tem de ser louco de alguém. Assim, qualquer coisa em comum torna-o uma espécie de louco para a tendência regular. Portanto, o povo de Deus e seus profetas, seus mensageiros no decorrer da era que levaram sua mensagem da palavra, foram considerados loucos para o exterior. Noé foi um louco para seu grande mundo intelectual ao qual pregou. Noé foi certamente louco para Faraó com o pé no trono e então deixá-lo por um bando de amassadores de barro, como pensaram. E Jesus foi louco para o povo e todos os demais que trabalharam, viveram para Deus, foram considerados loucos. Tiveram de ir além do arraial que tinham. Mais e mais sou levado a crer que as pessoas não estão chegando a Cristo. Agora, eu estou aqui para tentar ajudar de todo jeito que eu possa e fazer minha declaração tão clara quanto saiba, e vocês sejam pacientes comigo, por favor. Enquanto olho e prego pela nação, observo as pessoas, eu estou totalmente persuadido de que as pessoas não estão chegando a Cristo. E creio que é o inimigo que lançou este impedimento, porque a razão por que creio nisso é que ele não é o objeto ao qual elas têm sido apontadas. Elas são apontadas a um dogma, ou uma doutrina, ou um partido, ou experiência, ou sensação, ou algo assim, em vez de serem apontadas para Cristo, a palavra. É por isso que acho que as pessoas estão descansando seu destino eterno sobre algum dogma ou alguma sensação. Como alguns dizem, dancei no Espírito, falei em línguas, senti fogo passar por mim, e sabiam que todas essas coisas podem ser personificadas pelo diabo. Há só uma coisa que ele não pode personificar, que é a palavra. No debate entre ele e Jesus, toda vez Jesus o derrotou. Está escrito, a palavra. E creio hoje que o motivo das pessoas não estarem vindo a Cristo é porque estão sendo apontadas, muitas delas, para uma denominação. Venha unir-se à nossa igreja, ou leia o nosso catecismo, ou creia em nossa doutrina, ou algum sistema de algum tipo. Estão sendo apontadas na direção errada. E suas ações e a vida que vivem sem Cristo prova em sua própria vida que é vindicado por essa mesma coisa. Por exemplo, eu não quero magoar ninguém, mas de lado a lado da nação tenho condenado mulheres por usar cabelo curto, é a Bíblia. Tenho condenado mulheres a usar shorts, maquiagem, e todo ano fica pior. Isso mostra que há outro dedo em algum lugar apontando-lhes alguma outra direção e não estão chegando a Cristo. E dizem, pertencemos a uma igreja, nossa igreja não faz diferença em que suas igrejas creiam. Deus disse é errado. E se chegassem a Cristo, parariam com isso. E não é só isso, mas o homem tomaria sua posição se ele chegasse a Cristo e estaria contra isso. Maridos não deixariam suas esposas agirem assim. O homem genuíno não quer a esposa agindo assim. Um jovem aqui na cidade, outro dia, quase matou 2 rapazinhos. Estavam em um certo posto de gasolina. Vocês de Jefferson viu, leram no jornal. E certa mocinha chegou a um posto de gasolina sem estar vestindo quase nada. E os 2 jovens sentados ali fizeram um comentário. E o frentista quase matou os 2 rapazes e foi preso por causa disso e levado a julgamento. E o juiz perguntou por que ela se veste assim. E ele disse, acho que ela fica bonita. Agora, há algo errado com esse homem. Não me importa se ele é pecador, há algo errado com ele. Seu amor por aquela mulher não poderia ser genuíno. E exibindo-a como isca, sim.
Há algo errado. Será que o homem já se deu conta de que pode julgar entre o que é certo e errado? Vocês viram as novas roupas de banho que lançaram? Conhecem a predição de que as mulheres finalmente chegariam a folhas de figueiras 33 anos atrás e agora estão vestindo-se em saias transparentes de folhas de figueira. A palavra do Senhor nunca falha. E isso era para acontecer logo antes do tempo do fim, chegar a uma folha de figueira novamente. Eu estava lendo isso na revista Life. E foi dito 33 anos atrás, antes que as mulheres tivessem chegado à sua queda, foi dito que fariam isso nesse dia, como usariam o vestuário de homens, as imoralidades da mulher se rebaixariam nesta nação. A mais degradada de todas as nações que há no mundo são os Estados Unidos. São o bando mais imundo. Conforme isso, conforme a estatística, os índices de casamento e divórcio, os mais elevados desta nação do que em qualquer outro lugar do mundo. E outras nações copiam. Costumávamos copiar da França, a imundice, sujeira daquela nação, e agora eles copiam de nós. Caminhamos além da fronteira deles. Sei que há alguma razão porque as pessoas não estão chegando a Cristo. Se chegassem, não agiriam assim. Jesus padeceu fora das portas para santificar seu povo com o seu próprio sangue. Santificação vem de uma palavra grega composta que significa limpo e posto de lado para servir. E quando Deus limpa seu povo com o sangue de Jesus, Ele os limpa da imundície do mundo e os põe de lado para servir. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Até mesmo o povo do Evangelho completo voltou para a rotina da qual saiu. O que era a igreja pentecostal 40 ou 50 anos atrás? Amaldiçoaram, condenaram, ridicularizaram as igrejas das quais saíram aquelas denominações. O que fizeram? Exatamente como um cão ao seu vômito e uma porca ao seu lamaçal, voltaram direto ao mesmo lugar que foram cortados. E agora suas igrejas estão tão imundas quanto as demais. Foi algo, como eu disse esta manhã, como as pessoas são como Pedro disse em São Mateus 17:4-8, onde ele disse: bom é estar aqui, edifiquemos 3 tabernáculos. Mas o Espírito lhes ordenou que não fizessem. Disse: este é o meu filho amado, escutai-o. E ele é a palavra. Esse é a quem devemos olhar, a palavra, não o nosso entusiasmo ou alguma outra coisa. Ele é a minha palavra. A ele ouvi. E o que viram depois que esta voz lhes falou? Nem Moisés e Elias estavam presentes, nem estava ali um credo, nem restou ali alguma coisa, exceto só Jesus, e Ele é a palavra. Foi o que eles viram. Agora, indo para fora do arraial, encontramos que no arraial deles, onde esta grande ocasião aconteceu no Monte da Transfiguração, como Pedro mais tarde a chamou a Montanha Santa, onde ele se encontrou com eles. Agora, não creio que o apóstolo quis dizer que a montanha era santa. Ele quis dizer que era um Deus santo na montanha. Não é a igreja santa. Não é o povo santo, é o Espírito Santo no povo. O Espírito Santo é santo, ele é o diretor de vocês e o líder de vocês. E verificamos neste pequeno arraial na Montanha Transfiguração, quando foram comissionados a escutar, a única coisa que foram comissionados a fazer foi escutar a palavra. A única coisa que viram não foi um credo. Não chegaram a ver nada mais exceto Jesus. E Ele é a palavra feita carne.
Quão belo é ao mesmo arraial que estava no Jardim do Éden. Quando Deus fortificou sua igreja no Jardim do Éden, seu povo tinha um muro atrás do qual ficar, que era a palavra. Tinha um escudo, uma armadura, uma coisa, porque Deus sabia o que derrotaria o diabo, que é a palavra. Jesus fez a mesma coisa. É a palavra, está escrito. E Satanás tentou deslocá-la, não citá-la, deslocá-la para ele. E Jesus disse, e está também escrito. Agora precisamos permanecer com essa palavra. E neste pequeno arraial que tiveram lá de Pedro, Tiago e João, e Jesus, Moisés e Elias, e em seu arraial viram a hoste celestial da sombra ou coluna de fogo pairando nessa nuvem que transfigurou o Senhor Jesus. E quando estavam prontos a fazer uma denominação, uma para a lei, uma para os profetas e tal, a voz disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, do que foram comissionados, foi exatamente como foi no Éden, fiquem com a palavra. Esse é o arraial de Deus para o seu povo. Parece hoje ser um dia quando as pessoas estão indo além do arraial. Em tudo. Elas estão indo além. Sabem, disseram-me faz um tempo que tinham um avião a jato. Agora faz esses barulhos que ouvimos por aqui, estremecem as janelas. É quando o avião está tão rápido que cruza seu próprio som, chamada a barreira do som. E quando ele vai além da sua própria barreira do som, é quase ilimitado o que ele fará. E eu acho, quanto a isso, que temos uma lição aí. Quando vamos além da nossa própria barreira do som, para dentro da palavra de Deus, é ilimitado o que Deus pode fazer com um homem que esteja pronto a ir além do arraial. O arraial do homem, quer dizer. Agora, vemos isso indo além do arraial. Além disto, vejo Satanás também. Ele está levando o seu povo além do arraial da razão. Além do arraial do senso comum. Satanás levando o seu povo em outra direção além do arraial. Deus levando o seu povo além nesta outra direção. E Satanás levou-os além do campo da decência comum. Quando chega ao ponto em que as pessoas podem agir e fazer coisas e se safarem, isso está além do meu pensamento. Como que um homem pode colocar a sua esposa lá fora vestida assim, então esbofetear alguém por insultá-la? Está além do senso comum. Devia estar consciente disso, além da decência comum. Onde está o ponto de parada? Algum homem ou mulher da minha idade, eu poderia perguntar a vocês, e se minha mãe ou sua mãe, cerca de 50 anos atrás, saísse na rua com um desses shorts ou biquínis, ou seja lá o que chamem disso, a lei as teria prendido na mesma hora e posto em asilo de loucos. Uma senhora saiu da casa sem as suas roupas de cima e devia estar no asilo porque mentalmente tem algo errado. E se era mentalmente errado fazer uma coisa assim, com certeza é um sinal de que algo está insano. Ainda é uma deficiência mental. Ir além da razão. Imundície. E quando um homem pode fumar, e os médicos provando-lhe que milhares morrem a cada ano disso, e ainda pode dar baforadas de cigarro, parece que há algo errado com a mente desse homem. E quando um homem tem um choque mental e ele não consegue se recompor,
O que ele está fazendo? Ele vai procurar cada consultório médico que haja no país para descobrir o que há de errado. Mas então, ele se porá, ele fica lá no bar ou no carro e bebe até estar totalmente insano. Gasta o seu dinheiro para se enfiar nisso. E se lhe acontecesse de entrar nisso sem a intoxicação da bebida alcoólica, então ele vai gastar todo centavo que ele encontrar no consultório do médico tentando encontrar o que há de errado. Não faz sentido. Se um falcão viesse voando sobre a cidade, eu pegasse o meu rifle e saísse do quintal e atirasse nesse falcão. Em 10 minutos eu estaria na cadeia. Me prenderiam por conduta desordeira, usando uma arma de fogo dentro da cidade, pondo em risco a vida das pessoas com um rifle atirando para o ar de um falcão. Pode ser que eu mate alguém, diriam. E deve ser preso. Então vendem a um homem bebida a ponto de embriagá-lo e metem no carro como poderia matar a família inteira. E quando ele é pego, lhe é dado $5 de despesa. Assassinato premeditado. Qual é o problema do mundo? Algo está errado em algum lugar. Agora, indo além do arraial, além da decência, além da razão. Notem, nossos políticos hoje não dizem nada sobre ler a Bíblia na escola. Estão com medo, não sabem em que direção o vento está soprando, não sabem se perderão um voto ou não. Precisamos de outro Abraham Lincoln. Precisamos de outro John Quincy Adams. Precisamos de alguém que se lembre, independente de que direção o vento esteja soprando, e apresente as suas convicções honestas. Hoje, um pregador denominacional, ainda que ele mostre na palavra a verdade, e não sabe o que fazer, ele fica com medo de perder seu ganha-pão. Precisamos de homens e mulheres hoje que sejam robustos com o Evangelho, alguém que se levante e diga sua convicção, indique o que é certo e o que é errado. Se a palavra de Deus está certa ou a denominação certa. Jesus disse: seja a palavra de todo homem mentira e a minha verdade. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Então vejam e vão além do arraial da palavra de Deus para encontrar a sua resposta. Nós estava persuadidos no arraial da palavra de Deus, como ele fez com Eva no jardim do Éden. Satanás fez a mesma coisa hoje. E verificamos, as pessoas são persuadidas, os seus dogmas e credos, fora do arraial, em seu arraial de dogma e credo, e tem um arraial também. Isso as põe no arraial dele. O dele é o arraial da instrução, teologia, obras, diplomas e doutor, educacional, personalidade, tudo que é contra o arraial da palavra de Deus. Deus tem um arraial para o seu povo. A denominação tem o seu próprio arraial. 3.000 anos atrás, um homem podia encontrar Deus praticamente em qualquer lugar. Era uma coisa comum um homem encontrar Deus. Mas por que não o encontram hoje? Há mais pessoas, milhares e milhares e milhões mais de pessoas do que havia 3.000 anos atrás. E ainda assim, Deus é alguma coisa antiga de que se falava, alguma história antiga. Não encontram Deus em pessoa como faziam muitos anos atrás, como eu disse, 3.000 aproximadamente anos atrás. Não é comum para o homem encontrar-se com Deus, e se um homem fala sobre isso, ele é considerado uma pessoa louca, alguém que perdeu a mente. É tão incomum para eles. No caso de Abraão, e em seu arraial, ora, era quase uma ocasião diária em que Abraão se encontrava com Deus. Ele falava com ele. Não só isso, mas quando foram a Gerar, peregrinar, verificamos lá que Deus estava no arraial com Abimeleque, um filisteu. Era uma coisa muito incomum. Viviam no arraial da sua presença.
hoje vivem em seu próprio arraial e não tem nada a ver com o arraial de Deus. Não querem ter nada a ver com isso porque é fanatismo para o mundo, fanatismo para eles. No entanto, lembrem-se, quando Deus estabeleceu o primeiro arraial para o povo, os fortificou com sua palavra. Sempre fortifica, mas hoje o arraial deles não fazem isso. Por isso é que não se ouve tanto acerca de Deus. Agora, creio que arraial, como Moisés, ele se encontrou com Moisés no deserto. Moisés tinha um arraial lá onde estava apacentando as ovelhas de seu sogro, Jetro, numa parte remota do deserto. E certo dia, a este velho pastor de ovelhas de 80 anos, ele viu uma luz ou uma coluna de fogo numa sarça ardendo e encontrou-se com Deus, um homem que estava fugindo de Deus. No dia seguinte, às vezes, encontrar-se com Deus faz você fazer coisas incomuns. Moisés era muito incomum, ficou no dia seguinte e tinha a esposa, ela estava montada numa mula com um bebê no quadril, sua longa barba caída, com uma vara torta na mão, indo para o Egito assumir o controle da nação. Se essa não era uma cena ridícula. Para onde vai Moisés indo ao Egito? Para quê? Para tomar posse. Ele tinha se encontrado com Deus. Uma invasão de um homem só. Parecia terrivelmente estranho, porém o negócio foi ele o fez porque tinha se encontrado com Deus. Exatamente como uma pessoa indo tomar posse da Rússia, só isso de que se necessita uma pessoa na vontade de Deus. Moisés estava na vontade de Deus e uma vara torta em sua mão, não uma espada, uma vara, coisas incomuns que Deus faz. Mas lembrem-se, Moisés teve de sair do arraial em que estava vivendo para fazer isso porque estava lá com o exército inteiro e não podia fazê-lo, com todos os exércitos do Egito e não pôde fazê-lo, mas um dia Deus o convidou ao seu arraial. Ele disse: quem és tu? Ele disse: eu sou o que sou. Eu fui ou serei, tempo presente. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Ouvi o clamor do povo e me lembro da minha promessa, e este é o tempo para isto se cumprir. Estou enviando-te, Moisés, com esta vara que está em tua mão. Que foi isso? Agora, o povo achou que ele estivesse louco, mas o que tinha feito, saído do seu próprio arraial, levou mais 40 anos para Deus tirar isso dele, toda a sua instrução, teologia que tinha lhe sido ensinada, levou 40 anos para tirar. Então Deus usou por 40 anos. Deus tem um tempo demora preparando o seu homem. Vejam, ele nunca pode lançar mão de Moisés, nunca pode, até que Moisés saísse do seu próprio arraial, feito para o homem, de maneira militar, a maneira natural para a maneira sobrenatural de fazê-lo. E quando ele chegou a esse arraial, Deus pôde usá-lo. Agora verificamos neste deserto. Notamos quando eles tomaram sua posição, saíram do Egito para o arraial de Deus, saíram do arraial dos sacerdotes o tempo todo, dizendo, todos eles, vendei-vos por escravos pelo resto do tempo. Quando Moisés, o profeta, veio e vindicou a palavra de Deus, que Deus estava em sua promessa para libertar o povo, mudar o arraial no qual estavam para o arraial da palavra prometida de Deus. Da hora, creram naquele profeta, porque o sinal da vindicação estava provando exatamente a palavra de Deus, e as coisas que ele fez provaram que estava certo, e a coluna de fogo acompanhava, provou que era a palavra de Deus. Agora, neste arraial, milagres, sinais e prodígios estavam nesse arraial. Mudaram para o deserto, deixaram o seu arraial natural, deixaram o arraial de barro, deixaram o arraial feito de palha e tijolo para habitar em tendas no deserto, onde não havia grão nem nada mais. Às vezes, Deus nos pede para fazer coisas loucas para o próprio pensamento. E se vocês alguma vez deixarem o arraial da sua própria razão, esse é o lugar em que se encontrarão com Deus. Notem, quando saíram para o deserto, houve milagres, sinais, quando se mudaram para este arraial. Agora, lembrem-se, eles deixaram o arraial do Egito e se mudaram para o deserto com o arraial de Deus. Como você sabe que era?
Deus disse, teu povo peregrinará por 400 anos, mas eu os tirarei com mão forte e lhes darei esta terra aqui. E estavam a caminho por uma luz vindicada, um profeta vindicado com sinais prodígios e que Deus estava no arraial. Eles estavam a caminho, tinham uma coluna de fogo, tinham um profeta, tinham maná, tinham águas vivas. Amém. Eles tinham mudado de local de acampamento, tiveram de fazê-lo, não poderiam ver essas coisas no Egito, tiveram de mudar os locais de acampamento para ver o sobrenatural. Assim terá o povo deste dia de mudar o arraial dessas denominações que dizem os milagres já passaram, não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo, e todas essas escrituras estão erradas, elas operavam em outra era, terão de mudar seus locais de acampamento. Ir além desse arraial, para onde todas as coisas são possíveis. Todas elas estavam vindicando sua presença no arraial. Agora notem, então, eles tinham feito um arraial feito pelo homem de tradições e credos depois que Moisés morreu, e Deus tratou com o povo por muitos anos. Deus não está em seu arraial mais, no arraial deles, porque fizeram um arraial para si. Arraial feito por eles próprios. Lembrem-se, quando foram chamados a sair do Egito, Deus lhes proveu um profeta, proveu-lhes um cordeiro sacrificial, proveu-lhes tudo de que tinham necessidade, uma palavra, um sinal, um milagre, um profeta para conduzi-los, uma expiação para cuidar deles, a coluna de fogo para conduzi-los, e quando saíram para o deserto, ainda não estavam satisfeitos. Queriam algo para eles, que eles mesmos pudessem fazer, para que pudessem fazer uma organização, agitar, pelejar, se preocupar quem seria o sumo sacerdote, isso e aquilo. Mas certo dia Deus disse, Moisés, separa-te deles, e ele os engoliu na contradição de Corá. Agora notem, todos esses sinais, prodígios vindicavam sua presença. O homem fez para si um arraial de credo, tradição, não um arraial de Deus, a sua palavra, um arraial de si. Ele teve de deixá-los, porque ele é a palavra. Ele não pode ficar onde as pessoas são ensinadas fora da sua palavra. Deus não pode ficar no arraial. Ele não pode. Nunca ele ficou. Ele tem de ficar exatamente onde sua palavra está. Quando ele teve de deixar aquele arraial, então, daquele grupo inteiro de pessoas que tirou do Egito, só habitava entre seus profetas, a quem sua palavra vinha. A palavra vinha ao profeta para vindicar a hora. Ele habitava entre os profetas e revelava ao profeta como amaldiçoaram as pessoas e amaldiçoaram a coisa, e Deus lhes ensinou os seus mandamentos e o caminho da vida. E as pessoas estavam sempre contra isso, perseguiam o profeta, finalmente o apedrejavam, o serravam em pedaços, se livravam dele. Jesus disse, a qual dos profetas não assassinaram vossos pais, a qual deles do justo que lhes foram enviados, e disse, fareis as obras de vossos pais. Ele não estava falando a comunistas, estava falando com sacerdotes, povo denominacional, fariseus, saduceus. Suponho que sua voz não mudaria muito esta noite, só seria um pouco pior, talvez, para eles. Agora, verificamos que ele habitava entre seus profetas, então se tornou um desconhecido para eles, porque habita só em sua palavra para confirmá-la. A Bíblia disse que ele vela por sua palavra para confirmar. Está tentando encontrar alguém. Se ele só puder conseguir um homem como Sansão, Sansão rendeu sua força a Deus, mas deu seu coração a Dalila. É assim que muitas vezes fazemos. Damos algo a Deus, mas não tudo. Mas Deus quer tudo de nós. Como uma apólice de seguro. Quando você adquirir uma apólice de seguro, seria melhor você que tivesse cobertura total. É isso que essa abençoada segurança faz por nós. É uma apólice de cobertura total. Cobre tudo de que necessitamos nessa vida, nossa ressurreição, vida eterna, inclui tudo. Notem, Deus ficou fora do arraial deles
Então, por 400 anos. Por quê? Não teve mais profeta. Do profeta Malaquias ao profeta João, 400 anos, não há absolutamente nada que Israel tenha feito. Deus estava fora do arraial. Eles o lançaram fora por seus credos e seu egoísmo e sua diferença para com a palavra. 400 anos sem a palavra. De um profeta a outro, ele viajou até o último profeta, que foi Malaquias. Então não houve outro profeta por 400 anos. E então Deus veio à cena novamente. Certo dia ele caminhou entre eles outra vez, mas suas tradições tinham de tal modo tomado o lugar dele entre eles, que ele se tornou um desconhecido para eles. As tradições dos pais tinham lavagem de panelas e a maneira de pentear o cabelo, usar certos botões do casaco, e certamente sacerdotes, mantos de sacerdotes, um leal fariseu e outra saduceu, e tinha tomado isso, o lugar da palavra entre aqueles homens, de tal modo que quando Deus os visitou, ele foi um estrangeiro. Permitam-me dizer isto com amor e respeito, mas para deixar bem fixado. É a mesma coisa hoje. Não mudou nem um pouquinho. Quando ele vem entre o povo em seu poder e manifestação para provar que sua palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente, porque ele é a palavra, o povo diz, um adivinho, um Beelzebu, um só Jesus, ou algo assim. Alguns o classificam em algum lugar, mas tem de ser assim. Vejam, não tivemos profeta agora por quase 2000 anos. Os gentios não receberam um, vocês sabem, prometido no final. Agora sabemos disso pela Escritura, sabemos disso também pela história que está prometido. Agora, depois de 400 anos, Deus caminhou bem no meio deles um dia, conforme a Escritura, era para ele se fazer carne e habitar entre eles. Seu nome seria Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte e Pai da Eternidade. E quando ele veio entre o povo, disseram, não queremos que esse reine sobre nós. Que cartão de companheirismo ele traz? Qual a denominação que o enviou? Ele não tem cooperação. E cada igreja que ele foi, o expulsaram. Não tiveram nada a ver com ele porque ele não era um deles. E como foi então? Assim é agora. A Bíblia disse que a igreja de Laodiceia o poria para fora, que ele estava batendo, tentando entrar, e algo errado em algum lugar. Agora, por quê? Tinham feito o seu próprio arraial. Se eles tivessem conhecido a palavra, teriam sabido quem ele era. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. São elas as que dizem quem eu sou. Foi isso que a Escritura disse. Agora, elas de mim testificam. E se não faço as obras que foram prometidas para eu fazer, se não faço as obras que meu Pai, a palavra, no princípio era a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, se eu sou essa pessoa, examinai as Escrituras e vejo o que é para eu fazer, e se não me qualifico, se minhas obras, as obras de que a palavra testifica, o Pai testifica de mim, se elas não me indicam quem eu sou, então estou errado. Isso mesmo. Se não podeis crer em mim, crede na palavra. Ele disse, nas obras que a palavra produz. Vejam, ele era um desconhecido para eles. Eles não o conheceram, não teremos nada a ver com esse sujeito. Ele é só um sujeito estranho que nasceu lá num estábulo em algum lugar. E acreditavam que sua mãe teve esse bebê antes que ele nascesse, ou teve esse bebê de um nascimento ilegítimo, melhor dizendo. Então, que antes do bebê nascer, que ela foi se casou com José e que ele fez isso para manter o caráter dela, e ele se tornou um sujeito meio estranho, porque era uma criança ilegítima, por isso. E quando saiu, o que ele fez?
demoliu seus credos, virou suas mesas, açoitou-os para fora do lugar e disse: está escrito. Nem isso deveria ter dito quem ele era. Está escrito. Bem, não iam querer ter nada a ver com esse tal sujeito, mas bem no fundo do coração sabiam quem ele era, porque Nicodemos claramente declarou: Rabi, nós, os fariseus, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer as coisas que fazes se Deus não fosse com ele. Por que não o confessaram então? É porque o arraial deles tinha estabelecido sua fronteira. Ele não o admitiria no arraial, não deixaria ninguém sair até ele. Eles tinham seu próprio arraial. Ele veio de noite quando a porta estava realmente fechada, mas ele descobriu que podia e encontrou de qualquer modo. Sim. A mesma coisa agora. Ele se tornou um desconhecido, um estrangeiro. Não entendem isso. Por que seria isso? Por que seria aquilo? A própria palavra testifica que é exatamente o que é para ser feito neste dia. Como estudamos isso, vez após vez, mas é a verdade. Ele era, para eles em seu arraial, um fanático, um transgressor de sua tradição, um perturbador de suas igrejas. Na verdade, só um adivinho, um espírita chamado Belzebu, é o que ele era. E creio que se ele viesse em nosso meio hoje, seria a mesma coisa para nós. Porque temos tradição, temos denominação, nem conseguimos nos dar bem uns com os outros. Por quê? Há só um lugar em que os homens podem se dar bem, que é sob o sangue derramado. E o sangue foi derramado como um germe de vida para germinar esta semente, a palavra. Fora disso, nossas barreiras denominacionais sempre manterão o povo afastado. Mas ele seria um desconhecido hoje, seria chamado a mesma coisa, seria lançado fora do arraial. A mesma Bíblia que disse que ele seria rejeitado pelos homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos e rejeitado. Nós o reputamos por ferido e aflito de Deus. A mesma Escritura disse, o mesmo profeta que cantou: Deus meu, por que me desamparaste? Meus ossos todos me contemplam, traspassaram-me as mãos e os pés, quando estavam cantando esse hino na igreja. O sacrifício deles, o Deus que pensavam estar servindo, estavam crucificando. Assim é hoje o mesmo Deus. Vejam o que o profeta disse, Amós, quando foi a Samaria, e seus pequenos olhos se contraíram quando ele olhou para aquilo e viu aquela cidade pecaminosa, mulheres deitadas na rua com homens, um moderno Estados Unidos. Quando ele contemplou isto, seus olhos se contraíram. Ele não tinha ninguém para patrociná-lo, não tinha cartão de companheirismo. Deus o tinha enviado. Será que as pessoas ouviriam sua mensagem? Não, elas não ouviriam. Todavia, ele profetizou e disse: o mesmo Deus que afirmar servir vos destruirá. E eu digo, em nome de Jesus Cristo, o mesmo Deus que esta nação afirma ser uma nação religiosa, o mesmo Deus que afirma servir, os destruirá sua iniquidade. Ele destruirá toda denominação de sobre a face da terra o que afirmam servir. Assim, notem, ele os repreendeu e eles o lançaram fora do arraial deles. Jesus padeceu fora do arraial. Eles o lançaram fora do arraial, do lado de fora, bem além do arraial deles. Verificamos que a Bíblia disse, neste último dia, sob esta era de Laodiceia, que fariam a mesma coisa. Seriam lançados fora do arraial. Notem o que ele diz para fazer agora, encerrando: lançando fora do arraial onde os sacrifícios eram queimados. Esse é o lugar a que ele pertencia, ele era o sacrifício. Agora, irmão, irmã, sabem que cada um de todos vocês precisa sacrificar o que você precisa sacrificar, o sacrifício de Deus, sacrificar as mesmas coisas do mundo, seus próprios prazeres do mundo, as coisas do mundo. Sabe por que as pessoas se recusam a fazer isso? Vocês sabem, uma ovelha não tem senão uma coisa a oferecer, que é a lã. E agora, não lhe é pedido para produzir ou manufaturar lã para este ano. A lã não nos é
pedido fabricar alguma coisa. Pede-se que demos o fruto do Espírito Santo. É o interior da ovelha. É o que ela é no interior, faz a lã no exterior, e quando um homem tem Cristo no interior, isso o torna Cristo no exterior, não algum fingimento artificial. Bem, verificamos que quando isso acontece, quando Cristo volta como Ele é tratado, justamente como foi no princípio, sempre foi assim. Assim, Ele de tal modo os repreendeu que os lançaram fora do seu arraial e fizeram-no como um pecador, o que Ele se tornou pecado por nós. Agora, depois de centenas de anos, sim, quase 2000 anos, Ele visitou o arraial deles novamente, conforme sua palavra prometida que Ele faria nos últimos dias. Ele visitou o arraial novamente, visitou o arraial para manifestar essa palavra hoje, exatamente como visitou lá naquele dia e visitou no dia de Moisés. Não foi Moisés fazendo aquilo, Moisés era homem, foi Cristo. Vejam José, a vida, amado pelo pai, odiado pelos irmãos, porque ele era um vidente e o aborreceram sem causa. Essa era a única causa por que podiam aborrecê-lo. Perfeito tipo de hoje. A igreja novamente aborrece as coisas espirituais. E verificamos que ele foi vendido por quase 30 moedas de prata, supondo que estivesse morto, levantado e posto no cárcere. Como Jesus esteve na cruz, um homem perdido, um homem salvo, foi tirado dali para a mão direita de Faraó, exatamente da maneira que se fez com Jesus. Foi Davi e subiu pelas ruas, chorando, rei rejeitado, e se sentou na montanha chorando sobre Jerusalém. Aquilo não foi Davi? O filho de Davi, algumas centenas de anos depois daquilo, sentou-se na mesma colina e chorou porque era rei rejeitado entre seu próprio povo. E precisava vir em seu arraial. Sabem o que aconteceu quando foi profetizado que Cristo viria? E seria exatamente como foi então. Tem de ser assim para cumprir o que a palavra aqui promete que Ele fará. Agora lembrem, Cristo estava na era de Noé. Aquilo foi Cristo, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente, a palavra rejeitada da hora. Notem, e a profecia de Apocalipse 3 encontrada quando Ele vem neste último dia, como Ele prometeu que viria neste último dia, e como Ele encontrou a igreja de Laodiceia, rica, de nada tem falta, e me assento como rainha, e não posso ver o pranto, e o lança para fora da igreja. Não precisava dele. Ele foi para fora do arraial novamente. Entretanto, ela não sabia que estava nua, cega e miserável, e não o sabia. Novamente, se ele viesse novamente da mesma maneira que esteve então, ele repreenderia toda mulher que usasse shorts, repreenderia toda mulher de cabelo curto, demoliria cada denominação, rebentaria cada credo que tivéssemos. Vocês creem que faria isso? Certamente faria. Isso mesmo. O que fariam com ele? Lançá-lo-iam fora do arraial. Certamente não cooperariam com ele. Agora nós o encontramos de novo nesse dia, como a Bíblia diz, que ele estaria lançado fora do arraial, porque ele sempre permanece o mesmo, a palavra, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eles não o querem. O rejeitaram novamente com seu concílio. Eles preferem. Hoje, como fizeram então, quando ele esteve em julgamento. E hoje, quando a palavra está em julgamento, o que aconteceu? Rejeitaram novamente, como fizeram então, e aceitaram um Barrabás, um assassino, em vez de Cristo. O concílio faria a mesma coisa. E hoje, porque rejeitaram a palavra e a perfeita vindicação da hora, venderam e preferiram um Barrabás, o concílio mundial de igrejas, um assassino da palavra. Negam sua palavra, negam seu batismo, seu poder, seus sinais, e com um credo ou tradição novamente, de usar colarinhos virados e tudo mais, fazendo credos para si e assim por diante, estão tentando,
baseado em boas obras. Não foram ordenados para a vida para começar. Não tinham nada com que crer. Quem conhece a mim, conhece o Pai. E como o Pai me enviou, assim vos envio. E o Deus que enviou Jesus foi em Jesus. E o Jesus que o envia vai em você. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Preto, amarelo, branco, moreno, o que quer que seja. Estes sinais seguirão aos que creem. Até onde? A todo o mundo e a toda criatura. Um pequeno ministro batista não faz muito em Tucson veio a mim e disse: irmão Branham, aqui está o seu problema. O irmão está tentando fazer uma era apostólica. Não há tal coisa como era apostólica hoje. A era apostólica terminou. Eu disse: eu não sabia disso. Bem, tem certeza? Certamente, tenho certeza. Ele disse: muito bem. Eu disse: como acha que terminou? Eu disse: isso foi para os apóstolos. Eu disse: Pedro disse no dia de Pentecostes: o irmão crê na palavra dele? Sim, Senhor. Ele disse: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, porque esta promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, aos filhos dos vossos filhos e aqueles que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Esta mesma promessa, temos de voltar a ela. O doutor São Pedro escreveu uma receita. A Bíblia diz: se não há unguento em Gileade ou não há lá médico. Bem, vocês sabem, se toma uma receita médica, quando ele encontra uma doença que esteja em seu corpo e faz uma receita, é melhor que aviem consiga um verdadeiro farmacêutico que a avie exatamente como foi escrita, porque ele tem de incluir um tanto de veneno, um tanto de antídoto, tanto quanto o seu sistema suporte. Já foi testada e provada, e vocês têm de tomar essa receita. Se não fizerem, arrumam algum médico charlatão para mexer com isso, que não sabe como medir esse medicamento corretamente, ele os matará. E se ele põe demasiada fraqueza nela, não servirá para nada. Esse é o problema de vocês, doutores. Estão mexendo com essa receita. Pedro disse: eu vos darei uma receita eterna para vós e a vossos filhos e aqueles que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Não vinde a unir-vos, mas arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis os resultados. Amém. O Espírito Santo, porque a promessa, essa receita é para vós e para vossos filhos. Agora, alguns de vocês médicos charlatões, parem de escrever essas receitas falsificadas. Estão vendo? Estão matando sua gente. É por isso que a coisa verdadeira não está chegando a eles. Sim, sabem, nessa mesma prescrição, como o médico encontra seu medicamento, ele sempre toma. Os cientistas tentam imaginar algo, então o dão a um porquinho da Índia. Você vê em que o mata ou não. Então, sabe, medicamento tem uma probabilidade de acertar. Vocês podem ser bons e pode matá-los. Veja, porque todas as pessoas são como os porquinhos da Índia, talvez. Mas há uma coisa acerca dessa receita, é para todos. Então qualquer médico verdadeiramente bom que tenha muita fé em seu próprio medicamento, ele não pedirá a uma outra pessoa. Alguns são covardes o bastante para pegar um prisioneiro condenado à prisão perpétua e então libertá-lo se ele sobreviver. Deixam que ele tome a receita. Mas nesse lugar nós tivemos o verdadeiro médico. Ele veio, tomou a receita ele próprio. Eu sou, não eu serei. Eu sou a ressurreição e a vida, diz Deus. Quem crê em mim, ainda que eu esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Marta, ele disse: crês tu isto? Ela disse: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo que havia de vir ao mundo. Não importa do quanto te chamem os demais, eu já vi no Calvário, ele próprio tomou a injeção. E na manhã da Páscoa, a morte não pôde retê-lo. Eu sou a ressurreição e a vida. Injetaram morte nele, porém ele se levantou vitorioso sobre a morte e o inferno e o sepulcro. Ele próprio tomou a injeção e ele mandou alguns médicos para escreverem uma receita, os quais tinham revelação de quem ele era. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Pedro disse: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, tu tens agora, eu te dou as chaves
do reino. Tudo que ligares na terra, eu ligarei no céu. Se desligares na terra, eu desligarei no céu. E no dia de Pentecostes, quando viram tudo isso acontecendo, eles disseram, que podemos fazer para receber essa inoculação? Aqui ele leu a receita, disse, agora vou escrever uma receita para vós, vossos filhos, para todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, a chegar a chamar. Não mexam com a receita, vocês morrerão. Eles a tornaram tão fraca hoje que não é nada além de água denominacional, algum fluido embalsamador que injetam num homem morto para torná-lo mais morto. Porém, irmão, há uma unção genuína. Unguento em Gileade é para a cura da alma. Só não mexa com a receita. Tome a receita exatamente como foi escrita. E Deus está obrigado à sua palavra. Não obrigado ao credo ou dogma ou denominação. Está obrigado à sua palavra. Siga a receita. Essa é a primeira base. Ponha-se em marcha, então você estará listado e pronto para ir trabalhar. Note, fora do arraial. Escolheram um Barrabás hoje. Quando o evangelho passou de um lado a outro ao redor do mundo, grandes sinais, prodígios seguiram o reavivamento, mas em vez de entrarem e tentarem fazê-lo, estão se unindo exatamente com Barrabás. Antes que tenham esta bobagem, assim por diante, em nossa igreja seremos clássicos como os demais. Agora eles têm Roma e todos os demais juntos um Barrabás. Notem, nós estamos então nesse grande arraial. Somos convidados a ir além desse arraial. Também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos a ele além da porta, observem, levando o seu vitupério. Em razão do que ele foi vituperado, não porque ele fosse metodista ou batista, isso eu garanto, não porque fosse fariseu ou saduceu, porque ele era a palavra vindicada, levando o seu vitupério, em razão de que? Da palavra vindicada. Isso mesmo, foi isso que ele fez. Ele disse, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Se eu não sou a resposta a todas as perguntas das Escrituras, Jesus, no Novo Testamento foi Jeová do Antigo, exatamente, eu creio como estava lhes dizendo aqui agora, há algum tempo atrás, ou em algum lugar, numa reunião, talvez eu não tenha sido aqui, Jeová do Antigo Testamento é Jesus, o Novo. Você se lembra, né? Quando eu estava indo caçar esquilos, aquela manhã, lá estava aquelas 3 grandes hastes, afluem a uma aqui, bem na montanha, eu lá de pé olhando para isso, e me aproximei, tirei o chapéu, pus meu rifle no chão, subi lá, e uma voz estremeceu a floresta, disse, Jesus, o Novo Testamento é Jeová do Antigo, permaneça fiel. Exatamente isso. Embaixo onde os esquilos apareceram, deram existência quando não havia nada ali. Isso é verdade. Assim, Deus sabe diante de quem eu me encontro, e é verdade. Isso mesmo, é a verdade. Exatamente. Em Kentucky, e há pessoas sentadas aqui esta noite que estavam presentes quando isso aconteceu. Mesma coisa, sabemos que é verdade. Jesus, o Antigo Testamento. Como quando o povo chinês aqui veio pela primeira vez, não conseguiam ler nem escrever a nossa língua, porém, podiam lavar bem as roupas. Então, como uma lavanderia chinesa, ele simplesmente pegava umas etiquetinhas em branco, não conseguia escrever nada, e ele sabia que você não conseguiria ler o que ele escrevesse, então, quando vinha, você só pegava, ele só pegava um papelzinho branco, assim, rasgava desse jeito, e agora ele dava um pedaço de papel e guardava o outro pedaço. Então, quando você voltava para pegar a sua roupa limpa, ele dizia, deixe-me ver seu pedaço de papel. E ele pegava, ele dizia, deixe-me ver seu pedaço de papel. E ele o pegava, se correspondessem, era isso. Você sabia, suas roupas sujas estavam limpas. Jesus correspondeu a toda a profecia, todo o padrão de Jeová do Antigo Testamento, que é Jesus, o Novo, correspondeu a tudo. Permita-me dizer isto com temor piedoso e respeito, mas com amor, com sinceridade de saber onde me encontro. A mensagem desta hora correspondeu a tudo que a Bíblia falou desta hora. Agora, se vocês têm algumas roupas sujas, entreguem-nas. Vocês estão lavados no sangue do Cordeiro? Notem, levando o seu vitupério, porque ele foi a palavra vindicada, como naquela época, assim e agora, ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 12:13. Encontramos Hebreus 13:8 também. Levando a sua vergonha do Evangelho, levando o seu nome, ele disse, venho em nome de meu Pai. Qual é o nome do Pai? Ele veio em nome de seu Pai, disse, eu vim em nome de meu Pai e não me recebestes. Certo? Qual é o nome do Pai? Acho que deviam saber.
levando o vitupério da palavra. Ela sempre foi levada para fora de seus arraiais. Eles a expulsaram. Eles rirão, zombarão de vocês. E hoje, onde eu outrora comecei a andar pela nação, não falando de mim mesmo, não pensem que isso é pessoal, mas meu tempo acabou e tem cerca de 10 páginas aqui. Podem ver que o que restou aqui, vejam, de notas. Todavia, escutem, primeiro comecei, notaram, quando Jesus ele vai, o jovem Rabi, ele era um homem maravilhoso, venha para o nosso lado, venha pregar para nós, mas um dia ele determinou para eles e disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O que acham que os médicos e intelectuais da multidão pensaram? Este homem é vampiro. Ele quer que vocês bebam o sangue humano. Isso é demais para nós. Afastem-se deles. Os sacerdotes disseram que ele estava louco. Sim, a Bíblia disse que eles se foram. Então ele tinha 70 pregadores ordenados. Ele disse, não posso tê-los. Assim, ele olhou para eles. Ele disse, que direis quando virdes o Filho do Homem ascendendo ao céu de onde ele veio? Agora, ele nunca explicou essas coisas e ele os deixou. Eles disseram, Filho do Homem, o quê? Nós comemos com esse homem, pescamos com ele, deitamos à margem com ele. Nós vimos o berço em que ele foi enrolado, conhecemos sua mãe, conhecemos seu irmão, quem pode receber uma coisa como essa? E a Bíblia disse que eles já não andavam com ele. Então ele se virou para Pedro e mais disse, eu escolhi 12, vós. Agora, dos milhares, ele está reduzido a 12. Ele disse, eu escolhi 12, então um de vós é o diabo. Eu sabia disso desde o princípio. Ele disse, agora quereis vós ir com eles também? E ele não tinha de mimar e afagar. Eu o tornarei diácono se você se unir à minha igreja. Está vendo, não há nada a acertar. Ele nunca me explicou isso. Tampouco puderam os discípulos explicar. Todavia, lembre-se, ele lhes disse, eu vos conheci antes da fundação do mundo, eu vos ordenei para receberem alegria comigo. Aliás, estava antes da fundação do mundo, predestinados. Aqueles apóstolos ficaram lá tão firmes, eles não podiam explicar como iam comer sua carne e beber seu sangue, não podiam entender o que ele alguma vez desceu quando tinha estado ali com ele o tempo todo, e podia explicar isso, o povo não podia explicar, ninguém podia explicar, mas Pedro proferiu aquelas notáveis palavras, não admira que ele tenha dado as chaves, e ele disse, Senhor, para quem iremos? Estamos persuadidos, sabemos que tu somente a vindicação da palavra prometida hoje, sabemos que tu somente tem as palavras de vida, não podemos explicar essas coisas, mas cremos de qualquer maneira. A pequena Marta disse, meu irmão está morto, ele está posto no sepulcro, está podre, fedendo. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão teria morrido, mas também agora tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Oh, que coisa, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Ela disse, sim, Senhor, não posso explicar, mas creio. Creio que tu és o Cristo que havia de vir ao mundo. Creio pela notável escritura que tu atendes a qualificação disso. Disse, onde o sepultastes? Oh, que coisa, algo tem de acontecer. Cada roda está se unindo no tempo certo. Ele caminhou até o sepulcro. A Bíblia diz, nenhuma beleza para que desejássemos. Provavelmente um sujeito pequeno de ombros caídos ficou em pé, com os pequenos ombros para baixo, cansado, exausto de caminhar. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Nenhum homem que esteve morto 4 dias se pôs de pé. Uma mulher da ciência cristã, desculpe-me se os magoou, não tem intenção. Uma mulher da ciência cristã encontrou-se comigo lá fora e disse, Sr. Branham, gosto da sua pregação, mas tem uma coisa que faz demais. Eu disse, o que é? O senhor se vangloria demais de Jesus. Eu disse, espero que isso seja tudo que ele tenha contra mim. Ela disse, o Senhor o torna divino. Vejam, eles não creem que ele tenha sido divino, não creem que ele foi apenas um homem comum. Eles creem que foi isso, bom mestre, filósofo comum. E se o Senhor o torna divino, ele não foi divino. Eu disse, sim, ele foi. Ela disse, se eu lhe provar pela própria Bíblia que ele não foi divino, o senhor crerá? Eu disse, se minha Bíblia disse assim, eu creio na palavra, é isso que ele é. E ela disse em São João capítulo 11, quando Jesus foi ao sepulcro de Lázaro,
chorou. A Bíblia diz que ele chorou. Eu disse, o que isso tem a ver com isso? Ela disse, bem, isso mostrou que ele não era divino, a senhora falha. Eu disse, em ver quem era o homem. Ele é tanto Deus quanto o homem. E quando ele se colocou de pé, quando ele disse, Lázaro, vem para fora. E um homem que esteve morto 4 dias se pôs de pé, que um homem, sim, Senhor. E frequentemente tenha feito a expressão de que quando ele desceu da montanha aquela noite com fome, ele era homem, ele estava com fome na manhã seguinte, era homem. Mas quando pegou 2 biscoitos, 5 peixes e alimentou 5.000, recolheram 7 cestos de pães. Aquele foi mais que um homem. Ele foi homem na cruz quando gritou, Deus meu, tu me desamparaste. Quando ele gritou, dá-me de beber, lhe deram vinagre com fel. Ele era homem gritando, mas na manhã da Páscoa, quando rompeu todo o selo da morte, inferno e sepulcro e ressuscitou, ele foi mais do que um homem. Ele era um homem aquela noite deitado na parte de trás daquele barquinho onde estava lá com os discípulos e 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam. Lá um velho barquinho com uma tampa de garrafa lá, como uma tampa de garrafa, ele estava assim, ele estava cansado, nem mesmo o despertou. Ele era um homem quando estava adormecido, mas quando pôs o pé na borda do barco, então ele olhou para cima e disse, cala-te, aquieta-te, os ventos e as ondas obedeceram. Foi mais do que um homem. Vivendo, ele me amou, morrendo, me salvou, sepultado, ele levou meus pecados para longe, ressuscitando, justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá, ó dia glorioso. Sim, Senhor, vá além do arraial. Esta cruz consagrada eu levarei até que a morte me liberte. Então irei para o lar, uma coroa a usar, porque há uma coroa para mim. Encerrando, estava lendo uma história algum tempo atrás sobre um juiz. Ele era um homem justo, bom, amado. Havia um bando de pessoas da cidade que pensavam que podia passar impune com qualquer coisa. E assim eles abriram uma casa de má fama e com bebida alcoólica e tudo assim. E era ilegal. E eles foram pegos pela lei. O homem federal foram trazidos a julgamento e quando as pessoas da cidadezinha se reuniu, sabiam que este homem tinha feito muitas coisas nas imediações. O homem tinha dirigido o lugar de má fama e eles, o júri, declarou o homem culpado porque foi pego em flagrante. E assim o juiz o declarou culpado e sentenciou. Então, por anos, sem fiança, sem apelação nem nada, as pessoas do lado de fora do tribunal correram a ele e disseram, sabe de uma coisa? Toda pessoa nessa cidade vai odiá-lo. Disseram eles, odeiam por tomar essa decisão a respeito desse homem. Eles eram todos jogadores e disseram, nós todos o odiaremos, nunca o elegeremos novamente, nenhum de nós votará em você. E ele parou só por um minuto e disse, permitam-me uma palavra. Fiz exatamente o que era meu dever. O homem era culpado, não importa o que ele era. E tive de sentenciá-lo de acordo com a lei que jurei preservar. Ele disse, você é odiado nessa cidade. Ele disse, mas sou muito amado no lar pelo meu povo. Podemos pensar a mesma coisa, se perdoarem a expressão. Tenho defendido aquilo que foi salvo para preservar esta palavra de Deus. Sei que as denominações me odeiam pelas coisas que digo, mas sou muito amado em seu lar, entre seu povo. Oremos. Senhor Jesus, podemos ser odiados pelo mundo, mas amados pelo Pai. Ajuda-nos, querido Deus. Ajuda estas pessoas, que cada uma delas, Senhor, que tuas bênçãos repousem sobre elas. Permite-nos ir além do arraial agora. Permite-nos ir além do nosso próprio pensamento. Permite-nos ir pelo pensamento de Deus. E a Bíblia sobre isso disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Assim tenhamos os seus pensamentos, não o nosso próprio pensamento, mas na maioria das vezes estamos errados. Assim, para ter certeza que sua mente repousa em nós, e sua mente era fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é sua palavra prometida. Permite-nos ir além do arraial esta noite, Senhor, e encontrar Jesus. Nunca o encontraremos unindo-nos à igreja, nunca o encontraremos apertando a mão de algum ministro ou subscrevendo algum credo ou algo que prometemos ir à escola dominical tantos dias no ano. Só o encontraremos a palavra porque Ele é a palavra. E como vemos este dia prometido em que Ele estaria do lado de fora do arraial, expulso novamente, agora permite-nos ir além do arraial.
prontos a levar o seu vitupério, odiados para este mundo, mas amados para aquele que nos convidou ao arraial. Concede, Senhor, se houver aqueles aqui que não o conheçam e nunca foram além do arraial, de alguma filiação da igreja, ainda assim, você professa ser cristão, mas quando vocês dizem essas coisas, eu creio que são para outro dia. Isso mostra que não podem ter o Espírito Santo. Como pode um homem que é cheio do Espírito Santo chegar a ser batizado usando o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Quando Paulo, o grande apóstolo, disse: se um anjo vier do céu, podem ter feito um dia não sabendo o que não é assim. Aquelas pessoas não sabiam que não era, não sabendo diferente em Atos 19, mas disse: se um anjo pregar alguma coisa diferente, seja anátema. Como podem aceitar algum credo, alguma outra coisa, quando a Bíblia disse a promessa vos respeita a vós, o verdadeiro batismo do Espírito Santo? Como pode o Espírito Santo que escreveu a palavra estar em vocês negando a palavra? Como ele pode negar quando o mesmo Espírito Santo ele próprio disse: se qualquer pessoa acrescentar uma palavra a ela ou tirar algo dela, eu tirarei sua parte do livro da vida. Como pode o Espírito Santo então tirar qualquer coisa da palavra ou acrescentar qualquer coisa à palavra? Meu amigo, tanto aqui quanto no mundo invisível, aonde a fita irá, que isso vá fundo em seu coração, da mensagem desta manhã sobre o ensino, vendo onde estamos. Se você nunca tomou ainda esta receita de que falei há pouco, não quer recebê-la, estamos aqui para fazer tudo o que podemos por você, para ajudá-lo. Só apenas uma testemunha, só apenas um cabo eleitoral. Como temos em Louisville agora, a Convenção Democrática de Kentucky, estão edificando uma plataforma para o homem dele ser eleito. Também estou edificando uma plataforma para meu Senhor. Você não quer recebê-lo esta noite como o seu? Com nossa cabeça inclinada e o coração também. Nesse momento, não querem erguer a mão e dizer a Deus, não a mim. Sou apenas um homem. Ergam a mão a Deus, digam: Deus, tem misericórdia de mim. Verdadeiramente quero todas essas coisas acerca das quais ouvi. Quero ir além do arraial. Não me importa o que alguém diga. Deus os abençoe. Quero ir fora do arraial. Não importa o que me custe. Tomarei a minha cruz e a levarei todos os dias. Irei além do arraial. Não importa o que digam a meu respeito. Quero segui-lo para fora do arraial. Estou pronto para ir. Pai Celestial, Tu viste essas mãos, possivelmente uma centena de pessoas ou mais, ergueram a mão. Senhor, há algo perto delas agora, alguma outra pessoa, a pessoa de Cristo, invisível ao olho natural, e as fez tomarem uma decisão na vida própria deles. E eles sabem, eles viram que tem algo faltando. E querem que sua vida seja moldada conforme a promessa de Deus, ergueram a mão com profunda sinceridade. Ajuda, Senhor, a grande porta esta noite ao aprisco, que entrem suave e humildemente. Concede. São tuas, Senhor, trata com elas. Agora, não poderiam ter tomado essa decisão, não poderia ter erguido a mão sem algo sobrenatural. Mostra que há vida em algum lugar, porque conforme a ciência, a gravitação manteria nossas mãos abaixadas, mas houve alguma coisa que impressionou a mente delas, que as fez desafiar a lei da gravitação e erguer a mão em direção ao Criador que as trouxe. Sim, quero ir todo o caminho, quero ir além do arraial esta noite. Senhor, o tanque está pronto para o primeiro movimento depois do arrependimento, então ser batizado e uma promessa para receber o Espírito Santo. Nesses últimos dias, um chamado de volta à fé original, a receita original. Vemos gente de mais longe de Cristo morrendo sobre essas outras receitas feitas pelo homem. Elas podem ser muitíssimo boas para a sua denominação, mas Senhor, eu quero a tua receita. Tu és o nosso médico. Há um médico, há um unguento em Gileade, há um médico aqui esta noite para curar toda a alma enferma do pecado, curar todo o ser físico, grande médico de todos os tempos, grande Criador dos céus e da terra. Vem agora, virá entre nós e fala-nos em nome de Jesus Cristo, enquanto cada um ora no coração. Senhor Jesus, ajuda-me agora. E se você nunca foi batizado e está convencido, eu não preguei sobre o batismo, mas se você está convencido
de que deve ser batizado em batismo cristão, a única maneira em que qualquer cristão, e se você chegasse lá batizado de alguma outra maneira, e o mesmo Jesus, o qual disse, quem tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra, o mesmo será tirado, a sua parte será tirada do livro da vida. Jesus disse, e ele disse, todas as escrituras são inspiradas e têm de se cumprir. Agora, não é diferente você. O que você fará a respeito? Se você apenas teve uma sensação, eu creio em sensação. Se você apenas lançou no Espírito, falou em línguas, também creio nisso. Mas se esse é o ponto mais distante do seu Espírito, em que em você lhe diz para não seguir a palavra quando você sabe que está certa, há algo errado com esse Espírito, não é Espírito Santo, não pode ser. Veja, ele identificaria sua própria palavra. Você pode se aprontar para vir agora enquanto estamos orando. Jesus de Nazaré, aproxima-te agora e fala a cada coração. Eu os encomendo a Ti, que todas essas mãos são troféus da mensagem, Senhor, de Ti, da Tua grande, augusta presença que está conosco agora. Qualquer homem que seja sensível ao Espírito pode notar que Tu estás aqui, este grande sentimento de santidade. Concede, Senhor, agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Agora de cabeça inclinada. Se houver homens aqui que queiram ser batizados, em nome de Jesus Cristo, que queiram se arrepender, querem buscar o batismo do Espírito Santo, há uma sala aberta à minha esquerda, mulheres à direita. Haverá alguém ali para instruí-los. Há roupões de batismo esperando tudo. Agora, enquanto mantemos a cabeça inclinada cantando, posso ouvir o meu... Nós nos encontraremos com vocês.